Olá a todos e a todas, meu nome é Adriano Moraes e eu sou professor do curso técnico Petróleo e Gás aqui do CET. Eu venho aqui falar com vocês sobre o nosso curso de extensão universitária Impressão 3D para o Ensino, onde nessa primeira parte do dia 25/6 nós falaremos sobre a prospecção de modelos na internet e o processo de fatiamento, ou seja, a preparação desses modelos que nós encontraremos na internet para a impressão 3D efetivamente. Para isso, nós necessitaríamos de um software específico, que se chamam fatiadores. E existem vários no mercado, alguns são pagos, outros são gratuitos. E nós utilizaremos no dia o software gratuito Ultimaker Cura. Esse software gratuito é um dos mais utilizados no mundo, extremamente simples de se obter. Ele pode ter um processamento um pouquinho mais pesado, mas seria desejável que você tenha na sua máquina, no seu computador, para poder acompanhar no dia e efetivamente realizar a preparação dos modelos que você escolher também. Se não puder usar no dia, vai ter que utilizar depois durante o processo de tutoria. Então, para a instalação, e é esse o objetivo desse vídeo, ensinar vocês a fazer a instalação. Para a instalação, você pode vir aqui no Google, procurar aqui Ultimaker Cura. Tá? Ultimaker é a produtora do software, o nome do software é Cura. Então, é um dos softwares mais utilizados no mundo, e ela é uma das maiores produtoras de impressoras 3D também. E você já cai, no primeiro link que você encontrar lá, você já cai com esse link aqui para o download. Quando você colocar o download, vai aparecer para você qual é o sistema operacional que você vai utilizar. No meu caso, vou trabalhar com o Cura para o Windows, tá? Eu tenho aqui para o Linux e para o Mac. Então eu venho aqui no Windows, seleciono o Windows e ele já vai baixar o software para mim. Então, assim que ele terminar de baixar o software, eu venho e mando ele instalar esse software no nosso computador. Quando ele terminou de baixar, se você estiver utilizando o Chrome, deve aparecer algo como isso, né? Aqui na barra inferior. Aí você vem nessa seta, clica sobre a seta, mostrar na pasta, ela vai apresentar qual é a pasta para você, onde ele guardou, provavelmente seja uma pasta de downloads, ou se você quiser, você pode clicar direto nele. Quando você fizer isso, clica 2 vezes sobre o arquivo, ele vai pedir permissão para você para instalar esse arquivo, e a partir daí vem o assistente de instalação. Não adianta muito se quiser, você pode ler tudo isso aqui, mas não vai adiantar muito, né? Porque ou você aceita ou não aceita, mas o software, o Cura é extremamente confiável. E aqui é interessante que ele vai instalar para você aqui a última versão sempre, a versão 4.9.1. E é sempre importante que você tenha a última versão, porque é um software livre onde há inúmeras contribuições, e essas contribuições fazem com que eu tenha muitas funcionalidades novas. Desde que eu comecei a trabalhar com esse software há aproximadamente 1 ano e meio, até hoje eu já vi uma evolução muito grande em relação às versões anteriores. Aí é só dando próximo, pede para instalar, ele pergunta o que ele quer que você instale. Esse aqui é o básico dele. Você pode pedir para instalar outros tipos de arquivos também, mas não tem necessidade. Instalar agora, ele vai terminar de instalar o software no seu computador. Finalizada a instalação, ele informa para você e é só terminar a instalação. Após finalizada a instalação, existem 2 possibilidades. Ou ele inicia automaticamente a abertura do programa para que você possa fazer as configurações iniciais, ou então você deve vir aqui e procurar Cura. Procurou Cura, aparece lá Ultimaker Cura, é só você clicar nele, ele vai carregar, leva um tempo dependendo da sua máquina, porque ele precisa carregar muitas ferramentas, né, da versão, e aqui é a tela inicial para você iniciar a configuração do teu software. Ok? Isso é muito importante. Inicialmente ele te dá um aviso aqui, mas você pode ler, pode ignorar algumas instruções iniciais. Essa aqui é para você fazer login na página dele, isso não é necessário, você pode criar uma conta livre lá, mas isso não é necessário, você pode pular isso aqui.
Agora, essa parte é muito importante, que é o que? Ele precisa saber qual é o tipo de impressora, qual é a configuração da sua impressora na hora que ele vai preparar para ela, porque cada impressora demanda um setup diferente. Então, agora, ou eu tenho uma impressora conectada nele via cabo USB, e isso não é uma boa fazer, tá? Normalmente o que o pessoal faz atualmente é deixar separado para que o teu computador não interfira não interfira na hora, no momento da impressão, a não ser que você tenha um computador dedicado só a isso e não use para mais nada, então não é vantagem. E o que eu vou fazer aqui é adicionar uma impressora que não está conectada. Então, venho aqui, quando eu clico lá, existe uma lista de impressoras que ele já conhece. Então, se a tua impressora já for uma impressora que estiver na lista, ótimo. Se não for, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. No nosso caso, não é o nosso objetivo. Nós vamos trabalhar com as impressoras que nós temos aqui no nosso laboratório. Então, nós vamos preparar para você de acordo com as impressoras que nós temos. Então, as nossas impressoras, nós temos alguns modelos, mas o que nós mais vamos utilizar são as impressoras da Creality, a fabricante de impressora Creality, uma fabricante chinesa, extremamente vendida, extremamente simples, e ela é barata, né, e eficiente. Aí, quando eu clico aqui ao lado, abre essa lista de vários modelos dessa fabricante. Então, eu tenho a CR10, nós temos uma impressora CR10, nós vamos utilizar essa impressora CR10, mas nós temos também a impressora Ender 5, nós temos a Ender 5 e nós temos uma Ender 3, Creality Ender 3. Vamos colocar inicialmente a Ender 3, que é a comum que nós temos ali, tá? Aliás, desculpe, é a Ender 3 Pro que nós temos. Em seguida ele já carrega, então quando eu fizer isso ele já vai carregar as configurações prévias do fabricante. Nessa tela ele apresenta para você quais são as configurações que ele já tem previamente carregadas para essa impressora. Então eu tenho aqui quais são os tamanhos da mesa, então aqui apresenta para você em X e Y, o que significa dizer qual o tamanho da mesa, 220 por 220 milímetros, e aqui qual é a altura que ela comporta, 250 milímetros. Então você consegue colocar lá um objeto de 200 milímetros, mais ou menos, por 200 milímetros, até uma altura de 250 milímetros, tá? A forma da mesa, que é uma forma retangular, né? Qual é a origem, se ela é no centro, no caso não é no centro. Se a mesa é aquecida, nós temos uma impressora no laboratório que não tem mesa aquecida, mas a mesa aquecida é muito bom. E aqui, qual é o flavor, o sabor que ele vai chamar, depois nós vamos traduzir, você vai ver, eles vão colocar como sabor aqui. Qual é o G-Code, o tipo de G-Code para ele, então já é previamente, eu não vou precisar me preocupar com isso. Tem alguns settings para ele antes da pré-impressão, que ele precisa saber, a máquina também, então isso aqui a gente não mexe em nada, não precisa mexer em nada. E aqui são algumas instruções prévias que ele coloca antes no início e no final do arquivo que ele vai mandar para a impressora 3D, tá? Isso a gente não precisa se preocupar. Aqui o extruder, nós vamos ver aqui qual é o tipo de bico, tá? Qual é o tipo de filamento que nós utilizamos, nós vamos conversar sobre isso na nossa aula, mas também não precisa mexer com nada disso. E a partir daí Next, isso aqui é só uma propaganda dele, falando dos tipos de filamentos, da própria Ultimaker, né? Então ele vai dar uma cara, ele fala alguma coisa sobre como funciona, quais são as funcionalidades do software, e a partir daí é só finalizar. Então essa é a cara dele. E nós vamos, isso aqui simula bem uma mesa de impressão, de uma impressora 3D, é basicamente isso, tá? É um vidro aqui, e aqui que nós colocamos o nosso objeto. Mas a partir daí é para um outro momento, se você quiser já começar a explorar, existem vários tutoriais na internet ensinando a mexer, mas nós vamos nos preocupar com a utilização para os nossos modelos de ensino, ok? A última configuração que vamos trabalhar aqui refere-se à linguagem. Para facilitar a vida de alguns, quem quiser trabalhar com ela em inglês pode trabalhar, não tem o menor problema, mas deve ajudar alguns aqui. Na hora nós podemos configurar o Cura. Então aqui eu venho em Preferences, Configure Cura, e aí eu tenho várias opções de configuração. A primeira que eu vou estar aqui em geral, eu vou colocar a linguagem
vou escolher a linguagem que mais me favorece, normalmente seria português do Brasil, e eu aconselho que vocês trabalhem com a linguagem português do Brasil, porque existem como é uma tradução meio livre, né, existem algumas traduções, aí, algumas palavras, alguns termos que são muito específicas aqui da nossa linguagem cotidiana, que não é uma tradução direta. Então, para que a gente possa falar a mesma língua, vamos assim dizer, eu aconselho que vocês trabalhem com português do Brasil lá também. Posso mudar aqui para moeda que eu tenha, porque ali estava em euro, eu posso usar qualquer outra moeda, mas é interessante porque ele pode te ajudar a calcular, inclusive, o custo da sua impressão. Tá? Feito isso, só alterei a linguagem, close, fecho. Notem que ele não voltou em português, né? Então, para fazer isso, eu tenho que fechar o meu software e reiniciar novamente. Cadê? Cura, tá lá. Reinicio, ele já deve voltar em português. Ó, já está carregando máquina, já está com a linguagem em português. E os meus, tudo o que está falando aqui, tudo já trabalha em português, tá? Então, as demais configurações vamos trabalhar em sala de aula, os procedimentos vai ser durante o curso, e nós aguardamos você lá. Passou a inscrição para que nós possamos fazer um curso bem legal, bem interessante para todos. Um abraço e até lá!